E eu falei várias vezes aqui para vocês sobre Partolândia. Mas o que é de fato a Partolândia? Partolândia é um estado de consciência em que a mulher alcança apenas durante o trabalho de parto. Então, olha só, gente, a experiência que caso vocês escolham fazer uma cesariana agendada, vocês não vão ter, vocês não vão passar pela experiência em alcançar esse estado de consciência em que a gente só consegue alcançar durante o trabalho de parto. O trabalho de parto, parir, é uma experiência libertadora, é porque, de fato, nenhuma outra experiência que a gente vive na vida é parecido com a experiência de trabalho de parto. E, se for uma experiência respeitosa, vai ser tão satisfatório vocês, no pós, pensarem que conseguiram parir. Vocês conseguiram passar pelo processo. E eu queria muito que vocês voltassem para me contar como foi. Gostaria muito de ouvir de vocês, se vocês tiveram uma boa experiência. Se vocês não tiveram uma boa experiência, me diz por quê. Tenta ajudar outras mulheres a terem também uma experiência legal, tá? Então, Partolândia é uma consciência mental em que a mulher desliga a parte racional do cérebro. A gente consegue desligar a parte racional do cérebro. É instintivo durante o trabalho de parto. Se a gente consegue alcançar a Partolândia, nós viramos instinto. Nós viramos animais. Nós somos animais, né? Como bióloga, eu defendo muito isso, que nós somos animais. Só que a diferença é que a gente tem uma parte do nosso cérebro racionalizada. Isso é o que nos diferencia dos demais animais da natureza. Durante o trabalho de parto, a gente tende a desligar esse lado racional. Isso é extremamente interessante para controlar ou para diminuir a percepção de dor do trabalho de parto. Porque se a gente é instinto, a gente vai saber o que fazer. Porque corpos sabem parir e bebês sabem nascer. Lembrando que tudo isso que a gente está conversando aqui são processos naturais e fisiológicos. Ninguém precisa falar para vocês a hora de fazer força. Ninguém precisa falar para vocês o que vocês vão precisar fazer. Vocês vão saber o que fazer. É só vocês serem deixadas livres. E tem algumas coisas que facilitam a mulher a entrar na Partolândia, a conseguir alcançar esse estado mental em que ela tem uma menor percepção de dor, porque ela vai ser só instinto. Ou seja, se a mulher entra na Partolândia, ela tem uma sensação de satisfação maior com relação ao próprio parto. Então, quais são esses fatores? Primeiro de tudo, a autonomia daquela mulher precisa ser respeitada. As escolhas dela precisam ser respeitadas. Os direitos dela precisam ser respeitados. As decisões. Livre movimentação. Ela vai parir como ela quiser parir. Então, se a autonomia dela for respeitada, ela tem uma sensação de segurança. Então, ela consegue alcançar mais facilmente a Partolândia. Ter uma doula ao lado de vocês é outro tópico que facilita a mulher a entrar na Partolândia. Se vocês tiverem dúvidas com relação a isso, tentem buscar feedbacks de outras mulheres que tiveram doulas durante os seus trabalhos de parto. Não sou eu que estou dizendo isso. A Organização Mundial da Saúde já definiu que o suporte contínuo da doula durante a gestação, trabalho de parto, parto e pós-parto, porque nós prestamos essa assistência durante todo o período gravídico e puerperal, pode contribuir muito significativamente para um monte de benefícios para a mulher, dentre eles uma experiência de parto mais feliz, satisfatória e leve, dentre outras coisas, tá, gente? Eu acho até que eu já falei aqui para você sobre isso. Então, ter uma doula ao lado de vocês faz com que vocês se sintam mais seguras com o processo, porque, mal ou bem, o acompanhante ele está inserido ali junto com vocês, então ele está conectado emocionalmente ao processo. Nós, doulas, somos profissionais que conhecemos a fisiologia do parto, nós conhecemos a biomecânica do parto, então a gente consegue, inclusive, facilitar a troca de informações entre a equipe e vocês. Às vezes, instruí-los sobre alguma ação, alguma atitude, algum protocolo que não está muito interessante para que vocês consigam
se reorganizar para tentar conversar com o médico. Então, ter o acompanhamento contínuo da doula facilita muito que vocês alcancem a partolândia, porque vocês acabam ficando mais seguras do processo. O trabalho de parto é fisiológico e natural. Vou repetir isso milhares de vezes para que vocês realmente introspectem essa mensagem. O trabalho de parto é fisiológico e natural. Porém, conhecer todas as coisas que acontecem durante esse processo é fundamental, que é o que vocês estão fazendo aqui agora, né? Vocês estão assistindo a um curso para ter conhecimento do que vai acontecer. Então, ter essa noção de previsibilidade do que irá acontecer, porque não tem como prever como será o parto, tá, gente? Isso não existe. Mas, tendo conhecimento do que espera vocês aí por vir, do que está por vir, pode fazer com que vocês tenham uma sensação de segurança maior. E isso diminui aquele ciclo lá de tensão, medo e dor. E, consequentemente, diminui a percepção de dor, porque vocês entrarão mais facilmente na partolândia. E sabendo de todas essas informações, vocês conseguem, ainda na gestação, desenvolverem exercícios mentais para que vocês confiem no processo. Vocês precisam confiar no corpo parindo, naquele corpo que estará parindo. Durante o trabalho de parto, gente, a gente tem duas certezas. A primeira é que a mulher banca. Teu corpo foi preparado para isso durante toda a gestação, então você vai bancar. E a segunda certeza é que ele acaba. Quando ele acabar, é só pegar o bebê no colo e seguir a vida aí felizes. E o último item que eu sempre falo é confiar na equipe médica, na equipe técnica que está assistindo ao parto de vocês. Às vezes, parece que aqueles cenários, aqueles valores que a gente conversou lá no primeiro módulo, parece que são inacessíveis. Mas se vocês pararem para pensar, para que o bebê usa o berço no início? Se o bebê vai dormir no quarto dos pais até 6 meses, que é o indicado, a gente vai falar sobre isso. Para que vocês querem uma bomba tira-leite muito cara se a gente consegue alugar? Então, são muitos itens do enxoval que vocês conseguem economizar para bancar uma equipe 1 para 1, para que vocês tenham, de fato, segurança para parir. Ou até contratar uma doula. Minimamente contratar uma doula, porque a doula é a única profissional que consegue entrar com vocês em qualquer cenário. Seja nos plantões da maternidade privada, lembrando que esse é o pior cenário de todos, sejam nos plantões do SUS, sejam nos hospitais militares. Enfim, há controvérsias para esse último. Mas nós, teoricamente, temos o direito de entrar com vocês. Vocês, na verdade, têm o direito de ter ao lado de vocês uma doula, mais um acompanhante. E isso eu estou falando do Rio de Janeiro, tá, gente? Porque nós temos uma lei estadual que garante à mulher o direito de ter uma doula mais um acompanhante. Então, se vocês estão me assistindo de outro estado do Brasil, então é bem legal que vocês pesquisem sobre a legislação no estado de vocês, tá? Então, tudo que vocês puderem se esforçar para conseguir controlar e alcançar a partolândia e, consequentemente, uma experiência de parto satisfatória para vocês, é muito legal. Eu sempre falo, parto não tem replay. Vocês não vão parir o mesmo bebê 2 vezes. E caso aconteça alguma coisa, vocês vão viver com esse trauma pro resto da vida. Então, talvez valha a pena dar uma apertada num determinado momento ou deixar de comprar uma coisa do enxoval que é completamente desnecessária para ter uma experiência mais favorável para vocês e que vocês consigam começar aí uma história de maternidade e paternidade de forma leve, de forma feliz. Eu vou mandar para vocês também um material em que eu dou dicas de alguns exercícios para se fazer ainda na gestação, como uma estratégia para preparar o corpo para o parto, tá? Inclusive, muitos deles também podem ser feitos durante o trabalho de parto para dar uma ajudinha para o bebê. Lembra que parto é movimento. Então, eu espero muito que vocês aproveitem esse material e que tenham gostado desse módulo. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo.